Meus caros, aqui é o Sabino. Se você acorda cansado, não consegue sair do celular e não tem força para fazer o que precisa, então, irmão, você está preso em uma jaula invisível. E o pior, você é seu próprio carcereiro. Já parou para pensar o porquê que você não tem disciplina? Você já chegou nessa conclusão? Por que será que eu não tenho disciplina? Eu vou te explicar nesse vídeo. A culpa não é sua, tá? Já te adiantando. Mas se você não resolver isso agora, daqui 5 anos, meu caro, daqui 5 anos, você ainda vai estar na casa dos seus pais, quebrado e sem rumo e sem moral. Acredite no que eu tô falando, tá? Antes vamos entender. Vamos para os fatos. Vocês já sabem que dopamina barata, né? O estímulo nas redes sociais, até mesmo sites proibidos e por aí vai, vicia mais do que drogas ilícitas. E inclusive é mais liberado do que essas drogas, né? Que incrível. Um estudo realizado em Stanford mostrou que, né, o estudo foi assim, eles separaram em dois grupos, um grupo ficou sem estímulos, sem dopamina barata durante 30 dias. E o outro grupo ficou entregue, né, submerso aos vícios durante 30 dias. Ambos estavam nas mesmas condições físicas, nas mesmas condições psicológicas e por aí vai. Ambos os grupos também continuaram com a mesma alimentação, continuaram treinando, continuaram indo fazendo suas tarefas diárias, normais, né? Só que depois, no dia da comparação, 30 dias depois, a conclusão foi que o primeiro grupo que ficou sem estímulos, sem redes sociais, tipo zerado, sem nada, né? Sem computador, sem celular, sem nada, durante 30 dias. O primeiro grupo teve mais clareza mental, mais disposição e mais o quê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Teve mais clareza mental, energia e disciplina. Energia e disciplina. Então, basicamente, quando você se entrega aos prazeres momentâneos, como eu já falei em um dos vídeos aqui do canal, sobre o domínio próprio. Se você não tem domínio próprio, você está fracassado. Você já está destinado ao fracasso. E se isso te dói, é porque é um fato. E você precisa mudar o quanto antes. Que é reversível a situação, tá? O futuro é como um barro para quem tem fé e disciplina. Mas o futuro é como uma pedra para quem se entrega aos prazeres momentâneos. Ou seja, tipo, já está determinado ao fracasso. Mas você pode moldar o seu futuro. O problema não é falta de motivação, tá? Tem que deixar isso bem claro. O problema não é falta de motivação. Porque quando você depende, já falo diversas vezes isso no canal também, quando você depende de motivação para executar uma tarefa, você não está tão propenso a executar essa tarefa justamente porque a sua motivação para não executar acaba sendo maior, concorda comigo? A motivação para você se entregar aos prazeres, aos desejos e por aí vai, sempre vai ser maior do que a motivação de executar uma tarefa que exige disciplina e foco. Então é óbvio que se você depender só da motivação para fazer o que tem que ser feito, você automaticamente, não imediatamente, mas automaticamente você não vai fazer. Simples assim. Então o problema não é falta de motivação. Você pode ter a maior motivação do mundo. Se não tiver disciplina e o que eu vou falar aqui agora, você não vai fazer e vai ficar estagnado nos próximos anos. Ok? O problema é o excesso de prazer fácil. Prazer fácil. Quanto mais fácil for o prazer e quanto mais, né, destrinchado for esse prazer, tipo, não for só em um local específico, por exemplo, se você está viciado só no celular, ok, isso é fácil de corrigir, é só deixar o celular longe de você por um determinado período de tempo até você atingir seus objetivos, por exemplo, ou limitar o seu uso diário no celular,
né? Isso é fácil de corrigir. O problema é quando o seu vício está impregnado em uma renca de coisas dentro do celular, não só dentro do celular, mas também no computador, nas coisas externas da vida, como, por exemplo, uma bituquinha, um cigarrinho, não sei o que, isso daqui, aquilo outro. Se os seus vícios estão espalhados, significa que existe excesso de prazer fácil. E esse é o problema. Ok? Esse é o problema. Mas fica comigo que eu vou te ajudar. Uma coisa também que eu quero deixar bem claro é que o cara que não consegue aguentar 10 minutos de tédio, esse cara jamais vai conseguir aguentar 10 anos construindo um império. Essa frase ficou boa. Caramba, hein? O cara que não aguenta 10 minutos de tédio nunca vai aguentar ficar 10 anos construindo um império. Poderia ser a frase do vídeo. Vamos ver. Né? Para quem me acompanha sabe que sempre no final do vídeo tem a frase do dia. No último vídeo, inclusive, esqueci de falar a frase do dia. Não é que esqueci, mas não deu para falar porque a bateria acabou bem na hora e depois não consegui gravar de novo, enfim. Mas continuando aqui. Você quer respeito, dinheiro e, melhor de tudo, independência? Se o seu ambiente agora está te corroendo, está te corrompendo, você acha que você não consegue evoluir por causa do seu ambiente? Acredite em mim. Quando você mudar de ambiente, os seus resultados vão se exponencializar. Nem sei se essa palavra existe. Se não existe, acabei de inventar. Só que, uma coisa que ninguém ensina aqui na internet é que para você mudar, isso você só encontra em livros, é por isso que é bom você desenvolver o hábito de leitura, tá? Para você sair do seu ambiente, né, há necessidade de você seguir com uma disciplina por conta própria. Primeiro, surgindo de dentro, literalmente de dentro de você, lá da sua singularidade, lá do seu profundo, só você. Então, antes de eu passar para você os 5 pilares da disciplina, eu preciso deixar bem claro que você precisa primeiro matar o seu eu que está te atrapalhando, destruir ele, tá? Mude nessa sequência, mude você, mude seu ambiente, mude seus resultados, ok? E depois disso, salve você mesmo, depois salve a sua família, depois salve seus amigos, e aí então você salva o mundo. É sempre nessa ordem. Sempre começa com você, ok? O seu eu, né? Esse seu eu fraco é o seu próprio inimigo. E para matar esse cara, vai exigir disciplina militar. Não tem para onde correr. E é aqui que entra os 5 pilares da disciplina militar, que eu vou comentar aqui agora com você. Chapéu, papel, caneta e anota. Primeiro pilar. Corte a dopamina barata pela raiz. Pela raiz. Nada de celular pela manhã. Nada de celular na hora de dormir. Principalmente pela manhã. Ok? Pela manhã. Bloqueie as redes sociais, bloqueie tudo por pelo menos 4 horas matinais. Beleza? Assim que você acordou, fique 4 horas, a partir do momento que você acordar, fique 4 horas sem entrar nas redes sociais. Às vezes você acorda e já tem que trabalhar ou algo do tipo. Então acorda, pega no celular e faça o trabalho. Não entre nas redes sociais. Beleza? De preferência, se possível, fique longe do celular, do computador, de qualquer tela, pelo menos nas primeiras 4 horas do dia. A menos que a sua organização exija uma tela. Igual no meu caso, por exemplo, eu abro somente o Notion para eu me organizar pela manhã. Ok? Quando eu acordo, eu não faço nada durante, acho que uma hora e meia, só leitura e rotina matinal como banho e tudo mais, né? Banho frio e por aí vai. Agora, entrar no Notion exige a tela, sim, só que não é aquela tela dopaminérgica, onde eu fico perdendo horas do meu dia, ou minutos, né, talvez, vendo coisas no Pinterest, acessando algumas abas do Google Chrome, por aí vai. Segundo ponto, tenha uma rotina fixa. Durma e acorde no mesmo horário. Tá ok, Vitor? Como é que eu faço isso? Presta atenção, isso aqui eu pesquisei uns 10 vídeos no YouTube aqui para eu poder chegar numa conclusão. Ninguém conseguiu trazer uma clareza resumida direto ao ponto igual eu vou fazer aqui com você. Para você
começar uma rotina de sono, né, correta, para acordar e dormir sempre no mesmo horário, dormir e acordar sempre no mesmo horário, o que você vai fazer? Muito provavelmente, para dormir, você ainda vai continuar dormindo tarde. Se esforce para dormir cedo. Só que mesmo se esforçando, vai ter momentos que você vai passar um pouquinho do horário justamente porque você já acordou tarde. Ok? Então se esforce para dormir um pouquinho cedo, um pouquinho mais cedo. Você vai ter menos horas naquele dia que você começar esse novo hábito. Beleza? No dia seguinte, coloque somente um despertador. Um despertador. Não coloque 5, não coloque 7, não coloque 10, não coloque 3, 2, é um só. Você precisa acostumar o seu cérebro a acordar com um só. Ok? O que você vai fazer? Colocou um despertador, um só despertador. Quando ele despertar, você já sabe que não tem outro. E você também já sabe, conforme que eu falo nos meus vídeos, você já sabe que se você apertar soneca, você é um fracassado. Então você vai apertar stop, vai apertar em parar. O máximo que pode acontecer é você voltar a dormir depois de ter apertado parar. Se isso acontecer, no dia seguinte, quando você acordar depois desse fracasso por ter apertado em parar e ter voltado a dormir, porque foi um fracasso, você acorda e faça a mesma coisa no dia seguinte, com esse único despertador. Ok? Mas a intenção é, você não tem um capitão, você não tem um sargento, você não tem um tenente em cima de você gritando na sua orelha para você levantar. O único que tem que fazer isso por você é você mesmo. É por isso que mais fortes são aqueles que conseguem desenvolver uma rotina militar, uma disciplina militar, sem precisar estar no meio de um batalhão, por exemplo. Esses caras têm uma mente inabalável, blindada. É por isso que também é um dos tópicos aqui, né, o desconforto diário, é o último tópico. Já vou entrar nesse tópico aqui para você entender melhor. Mas deu para sacar, né? Deu para entender. Tocou alarme, cara, desliga, fica de pé, salta da cama e faça o que tem que fazer. Ponto. Terceiro pilar, regra dos 5 segundos. Regra dos 5 segundos. Pensou em fazer? Faz antes de começar a argumentar consigo mesmo. Como assim, Victor? Essa regra dos 5 segundos se aplica tanto para produtividade quanto para procrastinação. Por exemplo, né, tanto para executar uma tarefa difícil quanto para não executar uma tarefa fácil. Uma tarefa procrastinadora, digamos assim. Vou dar um exemplo. Quando eu estou prestes a me distrair ou prestes a entrar num estado de flow de dopamina barata, eu pego no celular, por exemplo, respiro fundo. 5 segundos. E ensaio. Enquanto isso, eu ensaio na minha mente, eu não executando aquela atividade. Depois de eu ensaiar na minha mente, eu rejeitando aquele ato, eu guardo o celular e aplico o ensaio que eu fiz na minha mente e volto a fazer o que eu ia fazer. Quando eu estou prestes a executar uma tarefa e não, por exemplo, estou sentado na cadeira, ou no sofá, ou na cama, e não estou a fim de executar, eu respiro fundo e ensaio na minha mente eu executando. E vou soltando. Pronto, vou para ação. E fui. É assim que funciona. Regra dos 5 segundos. Se aplica para tudo. Esse é o terceiro pilar. Beleza? Quarto pilar, treine a sua mente. Treine a sua mente. 30 minutos pelo menos. Não é menos que isso. Pelo menos 30 minutos de leitura ou meditação antes de qualquer tela durante a manhã. Tá? Durante o amanhecer. Beleza? 30 minutos de leitura ou meditação antes de qualquer tela. Lembrando, não leia um livro que você não quer ler. O livro Trabalhe 4 Horas a Semana, ele fala sobre isso. Aprenda a desenvolver o hábito de não concluir o que você começou. Esse vídeo nem é sobre isso, mas está aqui um bônus para você. Aprenda a desenvolver o hábito de não concluir o que você começou. É muito comum isso acontecer. Né? A gente às vezes começa uma ideia, só que no meio da execução da ideia a gente se amadurece e percebe que acaba se deparando com algumas realidades e por isso a gente precisa mudar um pouco a caravela do barco. Não sei se é caravela, acho que é caravela que fala, né? A vela do barco, né? O vento mudou, você precisa mudar a caravela, você não vai mudar a direção, você não vai mudar o foco principal, você vai mudar a caravela para poder continuar indo em direção ao seu objetivo, ok? Então,
Aprenda a desenvolver o hábito de não concluir o que você começou. Como, por exemplo, teve um livro que eu comecei a ler, não vou citar o nome, mas para não influenciar a sua decisão de ler ou não esse livro, porque ele é bom, querendo ou não. Mas eu comecei a ler, cheguei num ponto de leitura dele que ele estava falando coisas assim um pouquinho repetitivas, né? Um pouquinho repetitivas demais. E aí eu parei de ler, encostei ele e parei de ler. Só que o pouco de conteúdo que eu li no início do livro, eu comecei a buscar novos conteúdos na internet a respeito daquele assunto, sacou? E, consequentemente, também, eu absorvi conteúdos que estavam disponíveis na internet, que também, por sinal, era justamente o conteúdo final daquele livro. Que depois de eu absorver todo o conteúdo da internet, eu fui ler o livro, e aí eu falei, caramba, acabei de ver isso aqui na internet, então, tipo, já aprendi sem querer. Então, se eu tivesse parado de ler o livro e continuado a buscar na internet, teria sido melhor, basicamente. Ok? Mas esse vídeo não é sobre isso. Vamos continuando aqui. Quarto pilar, treine sua mente. 30 minutos de leitura ou meditação antes de qualquer tela. Então, leia um livro que você goste de ler. Algo que você esteja disposto a aprender. Tudo bem? Não precisa se limitar a livros de autoajuda. Tem muita gente que fala para ler livros de autoajuda, mas não, cara. Às vezes, um livro que vai te impactar e vai trazer mais lições para sua vida do que um livro de autoajuda é um livro de ficção. É um livro de histórias, como por exemplo, Meditações de Marco Aurélio, não é histórias, mas são meditações de Marco Aurélio mesmo. Não é um livro de autoajuda, mas são meditações dele. Sacou? Então, existem inúmeros livros aí, uma renca de livros, mais de, acho que 6, não sei se é bilhões ou trilhões, acho que é bilhões de livros. Não, é muito mais, muito mais, nem sei, nem vou pesquisar aqui agora. Mas é muito livro, muito provavelmente um desses livros foi escrito especialmente para você, tá? Seja ficção, seja romance, e você pode tirar muitas lições que você, por exemplo, não tiraria no livro de autoajuda, beleza? 30 minutos de leitura ou meditação antes de qualquer tela. Quinto pilar aqui para finalizar, desconforto diário. Desconforto diário. Isso inclui, mas não se limita a banho gelado, treino sem fone de ouvido, ok? Desconforto. Acordar cedo, beleza? Isso vai fortalecer a sua mente, tá ok? Eu tô dando um exemplo aqui, mas existem inúmeros outros modos para você desafiar o seu corpo diariamente. Mas você sempre tem que desafiar e seguir com aquela rotina constantemente por pelo menos 60 dias para criar um hábito. E depois isso vai ficar automático e, consequentemente, depois de um tempo você vai se sentir mal por não executar aquilo. Como, por exemplo, o banho frio. Eu me sinto muito mal quando eu acordo de manhã e não tomo banho frio. Beleza? O dia fica zoado para mim. E aqui vai um bônus para finalizar o vídeo, né? Um bonuzinho. São esses 5 pilares que eu comentei e aqui vai um bônus. O verdadeiro segredo é: arrume sua cama todo santo dia. Por mais óbvio, por mais clichê que isso pareça, só é clichê porque é verdade. Arrume sua cama todo santo dia. Pequenos atos de ordem criam uma mente disciplinada. E isso eu canso de falar aqui no canal também, né? É um evento exponencial, numa proporção áurea. Você vence nas pequenas coisas e, consequentemente, você manda uma mensagem para o seu inconsciente de que você é um vencedor. Então, o seu inconsciente molda os seus atos, né, os seus hábitos, para vencerem nas grandes coisas e, consequentemente, você se torna um vencedor nas grandes coisas também. Então, não só nas pequenas coisas do dia a dia, mas se você fizer isso por um bom período de tempo, você vai vencer na vida, basicamente. Então, tendo uma organização diária na primeira tarefa do dia, como arrumar a cama, né, arrumou a sua cama, cara, o restante do dia passa a ser mais exponencial e no final do dia você vai se tornar uma pessoa mais organizada por esse pequeno ato de manhã. Só que, é claro, sempre deixando a preguiça de lado e aceitando o desconforto, beleza? Porque se você aceitar a preguiça, é óbvio que muito provavelmente você acabe não concluindo com as suas tarefas do dia, mesmo arrumando sua cama de manhã. E a probabilidade também desse gráfico ser degradativo, não sei se é assim que fala, mas tipo, cair ao longo do período, né, ao longo dos meses, é muito alta. Beleza? A frase do dia, para final o vídeo com uma frase do dia, que sempre tem a frase do dia, poderia ser aquela que eu citei no meio do vídeo, mas aqui vai a frase do dia. A jaula mais perigosa é aquela que você constrói com prazeres baratos. Quebre as correntes antes que sua vontade morra.
de fome. Interessante, né? É provérbio de Salomão, né? Provérbio de Salomão. Essa frase aqui surgiu de mim, mas é provérbio de Salomão. Eu poderia finalizar com o provérbio de Salomão também, que ele diz: o desejo do preguiçoso o mata, porque suas mãos se recusam a trabalhar. Seja bem-vindo ao canal do Sabino. Até o próximo vídeo.